Glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus. Você está em mais um módulo da Rede de Ensino Instituto Jafia, módulo esse, Realidade da Nova Criação. Realidade da Nova Criação é nosso módulo 5 do nosso curso de Teologia, um curso abençoado que agora chega até você pelas nossas plataformas. Um curso tremendo que já ensinou centenas e centenas de pessoas em diversos lugares do mundo, aonde muitas vezes pessoas em lugares remotos receberam esse curso por correspondência, receberam esse curso online e agora, na verdade, em cima dessa plataforma, possibilitando você a aprender a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, e você também pode ser um afiliado, um associado para poder divulgar e receber uma comissão por isso. Você que tem gostado das nossas aulas, compartilha isso daí com seus amigos, seus irmãos em Cristo, pastores, líderes. Muitos pastores têm feito esse curso como a reciclagem, como algo revendo aí os conceitos e podendo aí agregar ainda mais. Aquele que não senta para aprender nunca tem nada para ensinar. Então que a cada dia você possa aprender da verdade da palavra de Deus, essa palavra poderosa. Falando em realidade da nova criação, nós falamos sobre a realidade de sermos justos, a realidade de sermos justificados por Cristo Jesus. Não na força humana, porque qualquer coisa que você fizer não passa de trapos de imundícia. A justiça humana é como trapos de imundícia aí diante da presença de Deus. Mas nessa aula nós estaremos falando sobre o fruto da justiça, o fruto da justiça, e isso é, na verdade, muito importante para a nossa fé, né? Os frutos da justiça. Agora, não podemos confundir a justiça com os frutos, né? O fruto é o que brota aí dessa árvore, o fruto é o que brota, o que nasce, o que resulta. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 a 21. 5, 17 a 21. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No nosso espírito fomos feitos novas criaturas, né? Já falamos aí sobre o aspecto legal e o aspecto vital. Legalmente, Cristo Jesus já conquistou essa posição para você na cruz do Calvário. Agora você precisa materializar, você precisa viver essa realidade da nova criatura, porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 30, nos diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ainda o versículo 31 nos diz: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Jesus é a nossa justiça. Ele foi feito justiça por nós. Ele nos substituiu no Calvário. Ele se identificou com o homem e ele foi feito justiça nossa. Uma vez que a nossa dívida era impossível pagar, todo tesouro da terra não tinha como pagar a dívida, agora ele pagou a nossa dívida foi paga. Então nós temos que nascer de novo. Como? De uma semente incorruptível. Qual? A palavra de Deus. De que forma? Crendo no coração e confessando com a boca, crendo no coração e declarando, confessando com a boca. Paulo ainda vai dizer a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A realidade da justiça é uma posição de se apresentar reto, sem condenação, sem culpa, sem inferioridade
diante da presença de Deus. E como nós podemos fazer isso? Através da palavra de Deus. O fruto da justiça é uma vida reta diante dos homens, sendo ministrado pela palavra de Deus, sendo moldado, transformado pela própria palavra de Deus. 1 João capítulo 3, verso 9, nos diz: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, o fruto da justiça é o resultado de uma semente justa. Porque eu sou justo, eu vou praticar a justiça. Porque eu sou justo em Cristo Jesus, o fruto que vai manifestar é a justiça. Ou seja, por que uma laranjeira produz laranja? Por que a macieira produz maçã? Porque é o resultado da espécie da semente, e a ordem que Deus estabeleceu é tudo produza segundo a sua espécie. Então, na verdade, o resultado da semente de laranja vai fazer a laranjeira produzir laranja, e não o contrário. Olha só, nós observamos uma laranjeira, por que ela produz laranja? Ela produz laranja porque a semente, na verdade, foi a semente de uma laranja e ela vai produzir segundo a sua espécie. Então ela produz laranja porque a natureza da semente é de uma laranja. Por isso que muitas igrejas estão trabalhando de uma forma errada. Tem muitas igrejas querendo exigir que as pessoas vivam uma nova vida, uma vida justa, mas sem colocar a semente da palavra de Deus no coração da pessoa. É impossível. É a semente que vai gerar fruto, e a semente é a palavra é a semente. Se não colocar a semente da palavra de Deus, impossível ela começar a manifestar o fruto da justiça. A diferença da transformação de fora para dentro e não de dentro para fora. Ao nascermos de novo, já nascemos com a tendência de pecadores e não tem como nós produzirmos uma vida justa, frutos justos, quando não temos a semente dentro de nós, sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, mas da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Quando realmente nascemos de novo, então nós vamos plantar essa semente da palavra de Deus no nosso coração e vamos começar a gerar o fruto da justiça. Salmo 92, o salmista louva a Deus por amor da sua obra, justiça e graça. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene, pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe e o louco não entende isso. Brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre, pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder como de unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos dele se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Quem é justo agora? É justo todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que nasceu pelo Espírito, que o Espírito convenceu do pecado, do juízo e da justiça, todo aquele que está em Cristo Jesus é justificado pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Provérbios capítulo 4, verso 18, nos diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 28:1, fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão.
qualquer justo está confiado como o filho do leão. Justiça não é algo produzido pelo bom comportamento, pelos seus hábitos, pelas suas atitudes. Justiça é uma reta maneira de vida que brota através da semente da palavra que está no seu coração. Justiça é, de fato, uma nova realidade, uma nova criação em Cristo Jesus, ou seja, o fato da justiça no Filho de Deus produzirá um bom comportamento e uma reta maneira de viver justamente pela semente que foi colocado, sendo de novo gerados pela semente, pela palavra de Deus. Então, nós temos que entender, Paulo vai nos trazer acerca do fruto do Espírito, mas quando falamos de fruto, o fruto do Espírito é vivermos a imagem e semelhança do Senhor. Tem uma matéria que nós vamos estudar só sobre o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito, ele é recriado do homem que está permanecendo na videira. Ou seja, nós somos parte de Cristo e por estarmos enxertados na videira, vamos começar a produzir frutos segundo a espécie da videira, porque fomos enxertados na videira. João capítulo 15, de 1 a 3, Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E ele ainda continua dizendo: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. Você por si só não tem como dar fruto de justiça, mas como você está enxertado na videira e a semente da palavra de Deus está plantada no seu coração, se vós estiverdes em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, esse fruto, ele é produzido em cada crente e esse fruto se torna manifesto aos outros através da espécie da semente. Ainda no capítulo 15, quando nós chegamos no versículo 8, nos diz: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Este fruto não são almas salvas através da pregação do Evangelho, através do ministério evangelístico, através do cumprimento da grande comissão. Não é esse tipo de fruto que Jesus está falando. Mas esse fruto aqui que Jesus está falando é manifestar o caráter de Cristo. É a formação do caráter de Cristo na vida do crente. Verso 16, João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. A fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, ele vô-lo conceda. E que fruto é esse? É o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito só pode se manifestar se você estiver enxertado na videira, se você estiver em Cristo e as palavras de Cristo estiverem em nós. Na verdade, a palavra de Deus, Paulo nos ensina que ou vai manifestar obras da carne, ou vai manifestar fruto do Espírito. Isso é o que Paulo escreve aí aos irmãos, os Gálatas. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17, ele está dizendo sobre a batalha, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei.
O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o fruto do Espírito no crente, ele vai se manifestar através do poder do Espírito Santo de Deus, que é justo, que é reto, que é íntegro, que é do próprio Deus. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio tem que brotar daquele que está enxertado na videira. O fruto tem que ser cultivado para que ele cresça. Quando, na verdade, você clama ao Senhor pela manifestação do fruto, o Senhor te dá a semente. Agora você cuida da semente, você rega a semente para que possa manifestar o fruto da justiça. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 9, 10, diz: Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos. Os frutos podem aumentar, os frutos podem ser multiplicados à medida que você anda com Cristo, à medida que você manifesta a glória de Deus, à medida que você brota o caráter de Cristo, vai aumentar os frutos de Deus na tua vida, os frutos da justiça de Deus na sua vida. Tiago capítulo 3, verso 18 nos diz: Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Quanto mais você exercita, quanto mais você coloca em prática, mais ele produz. Quanto mais você coloca em prática a palavra de Deus, mais ela gera vida. Então a colheita da justiça é o fruto da semente lançada em paz. Hebreus capítulo 12, versículo 11 nos diz: E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados. Tem que colocar a palavra em prática e tem que viver a verdade, a prática da palavra de Deus. Sede não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 10 e 11. Filipenses capítulo 1, versos 10 e 11. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de fruto da justiça. Sendo cheios do fruto da justiça, então você pode aumentar essa semente. A semente que produz esses frutos vem na hora da salvação. Recebeu Jesus como Senhor e Salvador, Deus te dá a semente. E a partir desse momento é você que tem que desenvolver, você que tem que regar, você que tem que adubar, você que tem que cuidar da semente para que ela possa brotar. O efeito dos frutos da justiça. Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago capítulo 5, verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, o fruto do homem justo que conhece a sua posição em Cristo Jesus, ele ora com fé, ele ora com intrepidez e ele sempre obtém resultados, porque na verdade ele ora de acordo com a vontade de Deus. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo. 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. É contra os que fazem males. Então, justiça é uma força espiritual que inclui
todo fruto do Espírito, os frutos da justiça. Ela combate, ela expulsa da sua carne e da sua mente as fortalezas e as obras da carne e as fortalezas do inimigo. E que você possa, cada dia, viver aí esse fruto da justiça, possa manifestar o caráter de Cristo na sua vida. Nisso nós podemos entender o ministério atual de Jesus. Na verdade, até aqui nós falamos da realidade que nós somos em Cristo. Ou seja, o que Jesus fez na cruz do Calvário, que já nos deu como herança, que já nos deu como direito. Agora nós vamos ver o que ele faz hoje. Qual é o papel? Qual é o ministério? Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Que trabalho Jesus faz até os dias de hoje? Ou seja, a primeira parte do ministério de Jesus foi aqui na terra, em carne e sangue, aonde na verdade ele conquistou, ele resgatou, ele redimiu, ele regenerou a semente que estava corrompida, contaminada, ele se identificou com o ser humano e ele substituiu esse homem na cruz do Calvário, morrendo na cruz, vertendo seu sangue puro, seu sangue imaculado, seu sacrifício salvífico que nos lava, nos limpa, nos purifica de todo pecado, através da sua identificação e através da substituição, até que nos deu direito diante do Pai, nos deu direito de nos apresentarmos justos, sem pecado, sem condenação, sem inferioridade, diante do Pai, podemos ter essa ousadia através de Cristo Jesus. Então, nessa obra, Jesus derrotou o pecado, derrotou a miséria, derrotou as doenças, derrotou aí a contaminação que Adão maculou a espécie humana, a raça humana, através do pecado. A morte também foi derrotada por Cristo Jesus e ele pôs a nós à disposição o novo nascimento, pôs a nós sendo de novo gerados de uma semente incorruptível. Só que a obra de Jesus não parou. Depois da subida aos céus, ele continua fazendo uma obra, ou seja, a obra de Jesus é dividida em duas fases, o ministério dele é dividido em duas fases. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Você sabe que a aparição de Jesus a Maria Madalena e a outra Maria, elas na verdade queriam agarrar os pés de Jesus, queriam se alegrar. Não me detenhas, não me toque, porque eu ainda não subi para o Pai. Jesus já tinha morrido, já tinha sido sepultado e passou o sábado e vieram Maria Madalena e as outras Marias e chegam e veem o sepulcro aberto e veem que o sepulcro está vazio, acharam que tinham roubado o corpo do nosso Senhor, ele não estava mais ali. Maria começa a chorar. Onde o levaram, onde o puseram, né? E de repente Jesus aparece, ela pensa que é o zelador, ou ela pensa que é um jardineiro, alguém ali que cuidava do jardim, e ela questiona onde colocaram o corpo do meu Senhor. Maria estava disposta a se satisfazer com o corpo morto, a forma hedionda como ele morreu, a forma que ele foi chicoteado, dilacerado, cravos na sua cabeça, cravos aí nas suas mãos, nos seus pés, o corpo desfigurado, e ela foi ali para limpar, para preparar o corpo, mas ela estava aí na expectativa de satisfazer com o corpo morto. Na verdade, eles não tinham entendido que Jesus disse que ao terceiro dia ressuscitaria. E quando ele aparece, elas acham que era um jardineiro. Agora, a substituição da cruz e a identificação na cruz do Calvário, até que Jesus se sentasse à destra de Deus nas alturas, na verdade ele estava apresentando a sua vida, apresentando o seu sacrifício diante do Santo dos Santos, diante, na verdade, do propiciatório celeste. Agora, ele desceu às partes mais baixas, tomou o cativo do cativeiro, tirou as chaves da mão do diabo, e aí nessa obra ele derrotou o pecado, ele derrotou a doença, ele derrotou a morte física, ele derrotou a morte espiritual. Essa obra colocou o novo nascimento à nossa disposição. Na morte, Jesus representava uma coisa, mas na ressurreição ele já representava outra.
quando nós fazemos o paralelo do tabernáculo, né, uma das matérias maravilhosas que nós vamos estudar, Jesus no tabernáculo, a mobília do tabernáculo, ela foi colocada numa disposição que ela aponta exatamente para a cruz, exatamente para a cruz. Você observa que o tabernáculo ele era todo cercado com colunas que eram envoltas num linho branco, num linho puro, num linho finíssimo e com uma única porta que representa Jesus. E ao entrar no tabernáculo, tinha ali o altar de sacrifício e logo depois do altar de sacrifício, a bacia com lavagem da água. Aí vem as 5 colunas e 4 entradas, representando 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, as 4 entradas representando os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, porque a forma como eu entro no lugar santo é a forma como eu conheço um pouco mais de Jesus, e a sequência da mobília, na verdade, forma uma cruz. Ou seja, o altar do holocausto, a bacia da lavagem com água, e a hora que entra no lugar santo, de um lado o candelabro com 7 pontas, aí o castiçal, o candelabro, na frente a mesa da proposição dos pães, e antes de adentrar ao Santo dos Santos, o altar de incenso, e aí depois no Santo dos Santos, aonde era o topo da cruz, a cabeça, aonde na verdade era representado pela Arca da Aliança, e sobre ela a tampa, o propiciatório com os 2 querubins, um frente ao outro. Então a mobília do tabernáculo era um formato da cruz. A própria mobília aponta para Jesus, porque cada detalhe do tabernáculo de Moisés representa uma cristofania. E no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote é que podia entrar uma única vez por ano, não sem sangue, né? Ele tinha que colocar ali sacrifício de sangue por si, pela sua família e pelo seu povo. E creem, na verdade, o Talmud afirma que eles entravam lá amarrado, porque se ele tivesse algum pecado, alguma falha, ou o ambiente não estivesse cheio da fumaça do incenso, então ele cairia morto ali naquela hora e ninguém poderia entrar para retirá-lo diante da glória de Deus, a tamanha glória que se manifestaria lá. Então amarravam a sua cintura e colocavam sinetas aí à borda para que pudesse então ouvir o barulho. Enquanto o sino estava tocando, sabiam que ele estava vivo. Agora ele entrava lá no Santo dos Santos para fazer a expiação pelo seu pecado e pelo pecado da nação. Então, antes de ele entrar, ele colocava a mão na cabeça de um animal, ele confessava as suas culpas, confessava os seus pecados, e uma vez que ele fazia esse sacrifício, ele estava cerimonialmente legal para poder entrar. Agora, uma vez que ele fizesse esse sacrifício, ele não podia deixar ninguém tocar nele. Uma vez que ele fizesse esse sacrifício, ele não podia deixar esbarrar ninguém aí na sua pele, na sua carne, porque senão anularia o sacrifício. Jesus também cumpre isso. Jesus também faz da mesma forma, ou seja, ele tinha acabado de ressuscitar, ele tinha acabado de passar pelo sepulcro, pela crucificação, e ele ainda não tinha subido aos céus, e ele diz a Maria Madalena, não me toques porque eu ainda não subi. Então Jesus, há uma subida aqui, que os evangelhos não vão narrar detalhes, mas nós entendemos que com certeza ele subiu e levou ao Santo dos Santos, levou aí ao tabernáculo divino, ao tabernáculo real no céu, seu próprio sangue, o sangue do sacrifício, onde na verdade Deus estabeleceu, estava aceito, estava realmente consumadamente consumado. Ele entrou então no santuário celeste, no santuário verdadeiro. Jesus foi o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, e também foi esse sumo sacerdote que tinha acabado de ressuscitar, por isso que ele pede, não me toques. Mas na próxima aparição, 8 dias depois, ele diz a Tomé, toca aqui o teu dedo, põe aqui a tua mão, põe do meu lado a tua mão. Então isso nós entendemos que ele já tinha subido e já tinha sido aceito o seu sacrifício nos céus. Hebreus capítulo 9, versículo 22 e 23 nos diz, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem.
mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Então, quando ele vê Maria, ele deve ter dado um pulo para trás, dizendo: Maria, não me toques. Eu não sou jardineiro, não sou zelador aqui do jardim, eu ainda não subi ao Pai, eu ainda não fui apresentar o sacrifício de sangue no Santo dos Santos, ou seja, não um tabernáculo humano feito de mãos humanas, mas um tabernáculo real, um tabernáculo na glória, o sobrenatural. Não me toques, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Cremos que naquele momento Jesus subiu ao Pai e rapidamente voltou, porque a próxima aparição de Jesus, então ele permite que se toque nele, ele permite aí que Tomé pudesse tocá-lo, né? E aí é onde ele próprio vai dizer: bem-aventurados que não viram e creram. Tomé, porque vistes, crestes? Jesus então subiu, foi lá na glória e ofereceu sacrifício de sangue diante do Pai. Quando Jesus fez isso, ele completou a primeira parte do seu ministério. Ele concluiu a primeira parte do seu ministério, que era o ministério terreno. Agora, Jesus completa a primeira fase do seu ministério, que foi a fase da expiação. A fase da expiação. Hebreus capítulo 1, versículo 3 nos diz: o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele assentou-se, depois que ele concluiu essa primeira parte, ele foi assunto aos céus, ele assentou-se à destra da majestade nas alturas, mas não parou de trabalhar, continuou fazendo a sua obra, fazendo o seu ministério. A obra que ele faz agora à destra do Pai atualmente, nós podemos encontrar em Hebreus capítulo 8. Em Hebreus capítulo 8, de 1 a 6, o antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Então, a obra de Jesus atualmente, ele é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Agora, por que ele se assentou? Ele se assentou para interpelar, ele se assentou para advogar a nossa causa, ele se assentou para ser o mediador. Então nós concluímos que a primeira fase do ministério de Jesus acabou quando ele foi assunto aos céus, mas logo depois, quando na verdade ele sobe e se senta à destra de Deus da majestade nas alturas, ele começa a sua segunda fase, a segunda fase do seu ministério, que é ser intercessor à direita do Pai. Agora ele é o nosso mediador, o mediador da nova aliança. O mediador da antiga aliança era Moisés, que recebeu a lei, que recebeu a aliança. Mas o mediador do novo concerto, do novo pacto, é Jesus Cristo, homem, que veio a esse mundo em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Hoje não é mais o Cordeiro de Deus. Se Jesus parasse a obra depois que ele subiu aos céus, ninguém poderia nascer de novo. Mas, na verdade, como Cordeiro de Deus, ele foi há 2000 anos atrás, quando ele morreu na cruz do Calvário, nos substituindo, vertendo seu sangue, tirando o pecado do mundo. Agora ele é
o sumo sacerdote, para que nós possamos entrar com ousadia diante da presença de Deus. Ele está intercedendo. Pai, ele está pedindo em meu nome. Pai, ele é teu filho, comprado, lavado pelo meu sangue. Por quê? Porque ele fez tudo na cruz do Calvário e agora ele intercede por nós para que tudo o que ele fez possa ter validade, para que tudo o que ele fez nós possamos entrar com ousadia na posição que ele conquistou para nós através do seu sacrifício. Então Jesus concluiu tudo. Ele foi o Cordeiro de Deus, ele foi o sacrifício que foi para o altar, né? Por isso que era no Monte Caveira, tinha que ser num altar, e agora ele é o sumo sacerdote. Se não fosse o sumo sacerdote, ninguém poderia nascer de novo. Romanos capítulo 8, verso 34, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Está à direita de Deus e também intercede. Então ele continua o seu ministério intercedendo por nós, interpelando por nós, ele continua o seu ministério à direita de Deus. Isso é algo tremendo, é algo maravilhoso, sabermos quem ele é, sabermos exatamente o que ele fez e o que ele está fazendo por nós hoje aí na cruz do Calvário. O que ele está fazendo por nós hoje aí no trono de Deus, à destra de Deus. Então o ministério de Jesus não parou depois da sua subida aos céus. Agora ele é o nosso intercessor como sumo sacerdote. João capítulo 14, versículos de 1 a 3. 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Onde eu estiver, estejais vós também. Jesus hoje está diante de Deus, intercedendo por nós. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Outro Consolador, Allos Parácletos. No original em grego, Allos Parácletos, outro Consolador. Ou seja, um intercessor da mesma espécie, da mesma qualidade, a terceira pessoa da Trindade, um ser divino. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. À medida que Jesus intercede por nós, o Espírito Santo trabalha aqui na terra. Então, quando nós caímos como nova criatura, o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo nos leva ao arrependimento, ao quebrantamento. O Espírito Santo trata conosco. O Espírito Santo nos ensinará sobre todas as coisas que Jesus nos ensinou. Ele nos fará lembrar. João capítulo 16, de 13 a 15. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade, o Espírito Santo que revela todas as coisas de Jesus para nós e testifica em nossos corações. Ainda em João capítulo 20, verso 21 e 22, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo.
nós vemos que ainda não havia acontecido Pentecostes, não havia ainda tido derramar do Espírito, mas de uma forma profética, Jesus já sopra sobre eles o Espírito Santo e ele também outorga aqui a grande comissão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós, mostrando aí que nós somos a extensão do ministério de Jesus. Somos a extensão daquilo que o Senhor tem. Ou seja, no poder do Espírito Santo, ele continua operando através de nós. No poder do Espírito Santo, ele continua estabelecendo seu reino na terra. Nós somos a extensão do ministério de Jesus e esse é um outro aspecto do ministério de Jesus hoje. Ele quer ir por todo mundo, ele quer pregar o Evangelho, ele quer anunciar as boas novas do Evangelho, mas ele é o cabeça, nós somos os membros do corpo. No natural, é como se você acordasse um dia e a tua cabeça não pare, a tua cabeça começa a pensar, hoje eu preciso fazer isso, fazer aquilo, preciso ir no banco, preciso resolver esse problema, preciso resolver aquele outro, preciso fazer tal coisa, preciso... Tudo que você precisa fazer, tua cabeça está trabalhando, está ativa. Mas se o seu corpo não levantar, a cabeça não chega. Se o corpo não levantar e ir, a cabeça não vai. Jesus é o cabeça. Nós somos membros do seu corpo. Se na verdade o corpo de Cristo não chegar aos povos não alcançados, a cabeça não pode fazer nada. Nós temos a responsabilidade da grande comissão, nós temos aí a obediência, o cumprimento dessa grande comissão, ir por todo mundo e pregar o Evangelho, porque essa é a vontade do cabeça, isso é o que ele nos outorgou. O cabeça manda e o corpo obedece. Infelizmente, muitos têm feito corpo mole espiritualmente, porque, na verdade, o Senhor queria que o Evangelho já tivesse chego aos 4 cantos da terra. Mas enquanto o corpo não for, ele não pode chegar. Então, hoje, o papel de Jesus é que ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor à destra de Deus, à direita de Deus. O que é sacerdote? Sacerdote é aquele que serve como intermediário, mediador. É aquele que possui características e natureza da pessoa que ele serve. Quem? A Deus. Jesus, sendo Deus, ele entende as reivindicações do Pai como Deus, mas ele entende também a debilidade do homem como um ser caído, como um ser regenerado. Então, na verdade, ele é o mediador, ele é o elo de mediação. Jesus, sendo homem, ele entende aí a debilidade e a fraqueza do homem, mas Jesus, sendo Deus, ele entende as reivindicações de um Deus que é santo, de um Deus que é poderoso, de um Deus que é íntegro, e ele faz esse elo de ligação, ele é o mediador, o sumo sacerdote, aquele que ficou com a incumbência de religar o homem a Deus. A antiga aliança, o sacerdote, ele tinha a função de oferecer a Deus o sacrifício e ele voltava do Santo dos Santos com a resposta: sacrifício foi aceito. O sacrifício foi recebido por Deus. Jesus foi feito o sumo sacerdote perfeito, porque no Antigo Testamento o sumo sacerdote eram homens pecadores como nós. Então, eles não tinham condições de oferecer um sacrifício perfeito. Por isso que no Antigo Testamento era sombra. Agora em Jesus não, em Jesus é a realidade daquilo que foi sombra no Antigo Testamento. Por isso que no Antigo Testamento eles não podiam fazer da maneira perfeita, mas em Jesus não. Em Jesus foi feito da maneira perfeita e o sacrifício foi aceito e então o véu do templo se rasgou e hoje o Espírito Santo de Deus pode habitar no teu espírito. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, além de sacerdote, o sumo sacerdote, além de intercessor, ele passou a ser o nosso mediador. Mediador é aquele que faz a intervenção destinada a produzir um acordo entre duas partes. O acordo entre duas pessoas
com vistas o propósito e o objetivo para produzir a paz entre duas pessoas, entre duas partes. Sacerdote é aquele que fica entre o homem e Deus, que ensina nova natureza, que ensina a viver de nova maneira. Agora, mediador é uma pessoa neutra, que julga entre as duas partes, justificando a parte culpada. Então é pelo seu sangue, é pelo seu sacrifício. Então ele interpela, ele intermedia, ele chega diante de Deus e fala: Pai, pelo sangue que eu verti na cruz do Calvário, ele está arrependido, ele está pedindo perdão, perdoa o Senhor pelo meu sangue, pelo sacrifício que ele apresentou diante de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo é claro em afirmar: há um só Deus, e agora na nova dispensação, na nova aliança, no novo pacto, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. O qual o Senhor fundou e não o homem. Ainda em Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Esse sumo sacerdote é tão perfeito que não necessita todos os anos fazer o sacrifício. Por quê? Entrou uma vez por todas, uma vez o sacrifício pela eternidade. Por isso ele é o sumo sacerdote dos bens já realizados. Hebreus capítulo 2, verso 14 a 17. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então ele não veio em forma de anjo, ele veio na forma humana, na forma corpórea, em carne e sangue. Por isso que é o sacrifício de Cristo Jesus em carne e sangue que nos limpa, nos lava, nos religa a Deus e nos purifica de todo pecado. Hebreus capítulo 5, verso 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículo 17. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o sumo sacerdote, fiel e misericordioso. E o ministério do sacerdote é trazer as necessidades do povo para Deus e voltar ao povo com a resposta. Esse era e é o ministério do sacerdote. Trazer as necessidades do povo a Deus e voltar ao povo com a resposta de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 24 a 28. 9 e 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo.
Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Ou seja, ele não vem mais como cordeiro mudo, mas agora ele vem como verdadeiro leão da tribo de Judá. Agora ele vem justamente para fazer cumprir aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Ele vem, na verdade, para fazer vital o que ele já fez legalmente. Jesus está à destra de Deus, sentado na majestade das alturas, como um sumo sacerdote, como mediador, como nosso intercessor. Jesus está no Santo dos Santos. Ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O sacrifício foi feito definitivamente. Hebreus capítulo 8, verso 6, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Hebreus capítulo 4, 14 a 16. Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ajudados em tempo oportuno. Jesus foi o primeiro a ser nascido de novo dentre os mortos, com a natureza glorificada, com o corpo glorificado, para que em tudo tivesse a primícia, para que em tudo tivesse a primazia, as primícias da ressurreição, como o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, de 20 a 23. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Então nós vemos aqui a ordem que Paulo coloca, a sequência que Paulo nos mostra acerca do ministério de Jesus nos dias de hoje e como será aí a ordem e a sequência da sua vida. Para que em tudo nosso Senhor tivesse a primazia. Romanos capítulo 8, verso 23. E não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. Isaías capítulo 53, verso 9. Isaías, o profeta messiânico, que profetizou 750 anos antes da vinda de Jesus, capítulo 53, verso 9, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça e nem houve engano na sua boca. Então, até a sua morte, foi de uma maneira especial, até o seu sepulcro, ele tinha que ser a primícia, primazia, um sepulcro que não tinha sido contaminado, que não tinha sido usado por ninguém. Morte aqui dá o sentido de plural. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Assim como em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Gênesis capítulo 2, versículo 7 nos diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, corpo, físico, essa carne, essa roupagem, essa carcaça onde a alma se veste.
Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, corpo. Soprou em seus narizes o fôlego de vida, Espírito de Deus. E o homem foi feito alma vivente. Então somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. E aqui, quando na verdade fala que colocaram Jesus na sua sepultura com os ricos na sua morte, também a questão é dar o sentido tríplice, né? A morte do corpo, da alma e do espírito. E a questão agora é dar o sentido também da vida no plural. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O corpo no original em hebraico é a palavra soma. Soma é realmente a adição de duas composições, a adição do espírito com a alma. Por isso que, na verdade, no Novo Testamento vai dizer o espírito, na verdade, estando morto, o corpo está morto, né? Soprou em seu nariz o fôlego de vida, pneuma, ou seja, o Espírito de Deus soprou, né? Ele tirou do seu espírito e soprou nos narizes de Adão. E o homem foi feito alma vivente, psique. E Jesus, quando nasce, ele não nasce como alma vivente, mas ele nasce como espírito vivificante. Nós temos que entender a verdade da palavra de Deus e temos que entender que Deus não tem comunhão com o pecado, Deus não habita onde há pecado, por isso que enquanto o homem não tinha sido regenerado, enquanto o homem não nascesse de uma semente incorruptível, o Espírito Santo não podia ser de habitação. O Espírito Santo era apenas de visitação. Todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo, depois do pecado, visita o homem e faz um feito. Mas agora na nova aliança, na dispensação da graça, pelo sacrifício de Cristo Jesus, que nos lavou do pecado, que nos tirou do império da morte, o Espírito Santo habita em você, você é templo do Espírito Santo, porque Deus não pode jamais habitar com o pecado. Mateus capítulo 27, versículo 46, para encerrarmos essa nossa aula. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Na verdade, nós observamos aqui que Jesus está provando da morte espiritual. Existe uma linha teológica que afirma que Jesus não morreu espiritualmente, mas na verdade nós cremos na morte espiritual porque morte é separação. Quando Jesus se fez pecado por nós, ele se separou, Deus não poderia habitar, Deus não poderia estar com ele quando ele se faz pecado, porque Deus não iria se contaminar com o pecado. Então, na verdade, ele morreu espiritualmente, ele passou pela morte física, isso é indiscutível, né, que ele passou pela morte física. Agora, pela visão de se fazer pecado por nós, quando ele se fez pecado, ele provou a separação espiritual do homem para com Deus. Por ele ter se feito pecado por nós, então houve essa separação de Deus. Agora, interessante nós observarmos que, como consequência da morte espiritual, veio a morte física, onde ele deveria morrer fisicamente para vencer o último inimigo, que é a morte, e ele venceu. Agora, por que ele morreu? Porque ele necessitava nascer de novo. A semente caindo na terra, se ela não morrer, ela não pode dar frutos. A semente é a própria palavra. A palavra é o Logos é Jesus. Jesus é o Verbo. Então, vindo para essa terra, se ela não morresse, ela não poderia frutificar. Mas como ele não tinha pecado, a morte não teve domínio sobre ele. Ele não teve o salário a receber, o salário do pecado é a morte, porque ele não pecou, ele se fez pecado. E então o Senhor o ressuscitou, porque nele não foi achado pecado algum. Por isso que ele próprio disse ao ladrão que pediu para se lembrar dele quando chegasse no seu reino, ele vai dizer ao ladrão na cruz, Lucas capítulo 23, verso 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso.
Então nós observamos aqui ele completando a sua obra e ele testificando ao ladrão da cruz a garantia de ressurreição, a garantia da vida, a garantia da salvação da alma, e a ressurreição será aí quando a trombeta soar e os mortos em Cristo então ressuscitarão juntos e nos ares receberão o corpo glorificado. Que mensagem tremenda, que palavra gloriosa nós vivermos na realidade da nova criação. Nós entendermos o que é essa realidade e colocarmos em prática nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, fique firmado aí, não perca a próxima aula que nós estaremos falando um pouco mais sobre a realidade da nova criação. A paz do Senhor sobre a tua vida, fique firme nos seus estudos, até a próxima.